Você é de engenharia ambiental ou civil? Civil. Civil, né? Porque eu já tive também um Diego que tinha um sobrenome parecido com o seu, talvez, mas poderia ser o mesmo ou algum parente. Então, vamos lá, Diego. Que a gente vai estar trabalhando com vocês, né? Bom, primeiramente, só explicar, né, o porquê da disciplina estar sendo de modo parcialmente interativo, né? Foi uma disciplina extra, né, oferecida porque parece que tem pessoas que estão precisando dela para formar. Então, ela surgiu após o período já ter iniciado, né? Então, não teve como encaixar na grade normal, digamos assim, né? Foi acordado, então, dela ser presencial ao sábado, mas acabou que tem pessoas também que estavam com a situação para formar que moram em outras cidades, ficaria difícil o deslocamento. Então, a gente acordou, junto com a coordenação e diretoria, de fazer, então, as aulas via Teams, tá? Mas as avaliações são de forma presencial. Então, somente a aula, a gente fará ela aqui durante aos sábados, tá? De 14 até as 16h30, que é o nosso horário. Posteriormente, a gente vai marcar a avaliação para ser feita, aí vai ser durante a semana mesmo, a gente vai ver com a turma quando tiver todo mundo completo aqui, acho que eu tenho 6 alunos inscritos, qual vai ser o melhor dia, né, digamos assim, para que todos consigam fazer a avaliação. De forma geral, Diego, essa avaliação ela não será realizada na semana de prova convencional que está no calendário. O principal motivo é o fato que nós estamos iniciando, né, com praticamente 3 semanas de defasagem. Uhum. Então, a gente não teria condição de cumprir o calendário 100% para realizar a prova na mesma data, no mesmo período, tá? Então, a gente vai, basicamente... Deixa eu só mandar aqui para a menina no grupo, porque não está entrando. Você conseguiu entrar por esse link que eu mandei por último agora, não foi, Foi Diego? sim. Foi. Só mandar aqui no grupo. Aqui. Bom, então, como eu estava falando, então por isso que a gente não vai conseguir fazer essa avaliação nesse dia, né? Na semana que era geralmente convencional. A gente vai jogar isso mais para frente, mas daqui umas 2 semanas a gente senta e conversa direitinho quando vai ser a avaliação. Conforme a gente vê que o conteúdo está desenvolvendo, a gente marca com umas 2, 3 semanas também de antecedência. Deixa eu copiar de novo. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai iniciar aqui devagarzinho. Mas você está em qual período, Diego? Eu tô no sexto. Sexto? Sexto Tá. ou sétimo? Sexto. Não, beleza. Só para a gente ter uma noção, agora eu tô te falando, tem algumas pessoas que estão para formar, outros um pouquinho antes, só para ter uma noção realmente de como que está o pessoal, tá? Boa tarde, Madeline. É isso mesmo? Assim que pronuncia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Joia. Você conseguiu entrar por esse link que eu mandei por último agora ou pelo primeiro? Só porque tem uns alunos que não estão conseguindo. Olha, eu consegui entrar por último, só que eu tinha entrado e saí porque estava mudo, né? Aí eu não sei se é meu microfone, o que aconteceu, aí por isso que eu saí e entrei novamente, mas eu entrei pelo último. Não, sem problema. Então,
Boa tarde para vocês que chegaram, Gabriela, Medlin também. Então, eu estava falando com o Diego, foi rapidamente, que a gente estava só ajustando enquanto o pessoal acabava de entrar, estava explicando como que vai proceder a nossa disciplina, tá? Diego, eu te peço desculpa rapidinho, só para mim introduzir o pessoal, mas de forma geral, para todos estarem cientes, né? Essa é uma disciplina que ela era para ser presencial na faculdade, só que ela acabou sendo uma disciplina que ela entrou como disciplina extra, né? Ela não estava prevista para esse semestre, mas em virtude de alguns alunos precisarem dela para poder formar na faculdade, ela disponibilizou essa disciplina. Então, nós iniciamos ela com praticamente 3 semanas de defasagem, e a gente não tinha condição de dar essa disciplina durante o dia de semana normal, né? A gente não conseguiu fazer nenhum encaixe com o nosso horário. Então, foi proposto a disciplina ser aos sábados, mas seria também presencial. No entanto, tivemos também o empecilho de uma outra pessoa morar fora e também não conseguir, talvez, esse deslocamento, né? Então, a gente chegou a um consenso com a diretoria de fazer ela de forma virtual as aulas. Apenas as aulas, tá? Eu falo isso, gosto de frisar, porque as avaliações vão ser de forma remota. Isso é importante todo mundo estar ciente. Vão ser de forma presencial, desculpa. Isso é importante todo mundo estar ciente. Então, as avaliações vão ser durante um dia da semana. A gente vai definir isso quando estiver chegando no próximo, o dia que for melhor para todo mundo, né? A gente vai marcar um dia que eu estiver dando aula normalmente, a gente aplica avaliações para vocês. Como a turma é pequena, eu estava com 6 ou 7 alunos matriculados, se eu não estou enganado. Hoje nós estamos em 4 até agora. Então, a gente vai fazer dessa forma, ok? Então, é só para vocês estarem cientes. Então, para quem não me conhece, meu nome é William, tá? Eu trabalho no Pitágoras há praticamente 8 anos, leciono diversas matérias, principalmente na área de infraestrutura. Nesse semestre, especificamente, eu vou estar com vocês trabalhando a disciplina hidráulica e hidrometria. Bom, o Diego já falou que é um aluno do quinto, sexto ou sétimo período, né? Os demais poderia falar para a Medlin, depois Gabriela, depois Diego Quintela poderia também falar um pouquinho, só para a gente nos conhecer aqui, para mim ter uma noção de quem é cada um de vocês. Então, novamente, boa tarde, pessoal. Eu sou aluna do 10º período de Engenharia Ambiental. Beleza. Gabriela, segue. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou aluna da UENG, não sou aluna do Pitágoras. Estou só puxando matéria, mas sou aluna do 10º período de Engenharia Civil. Ok. Diego. Diego Quintela, consegue falar para a gente? Ô, professor, Oi. isso aqui é porque eu abri uma outra conta aqui no notebook aqui. Ah, tá, não, beleza, então tá bom, Diego. Mas, Ele tá com sobrenome diferente, eu achei que era outro Diego também. Mas vamos lá, então. Como eu falei, né, a gente tem essa questão de ser uma disciplina extra, a gente está iniciando de uma forma um pouquinho atrasada, comparada à disciplina tradicional. Então, a nossa avaliação não será na semana que está marcado no calendário oficial da faculdade, a gente vai postergar ela pelo menos umas 2 semanas, tá? Aí a gente vai adiantando para vocês durante o decorrer das próximas aulas, quando realmente vai ser. Bom, o que a gente vai ver na hidráulica e hidrometria, né? Todos os cursos, né, que a gente vai abordar aqui, que basicamente são engenharia civil, engenharia ambiental, que trabalham ou precisam, né, entender um pouco como funciona a hidráulica dos fluidos, as coisas se conversam, né, elas se interagem, é o mesmo princípio, o raciocínio para todas essas disciplinas, para qualquer uma das engenharias. Bom, de forma geral, a gente vai mostrar, como eu falei para vocês, essa questão. A hidráulica, né, ela tem bastante conceitos, né, na verdade, do que vocês provavelmente já viram, né, ou na teoria,
a tendência natural é que vocês verem primeiro fenômeno de transporte, depois mecanismo fluidos, depois seria hidráulica, né? Nada impede de alguém ter fazendo isso fora da sequência, mas, de forma geral, a gente acaba aproveitando alguns conceitos lá da mecânica dos fluidos, a gente repete alguns deles aqui, mas a gente não entra tão a fundo, basicamente, na parte de definição ou de fazer deduções matemáticas, tá? A ideia é aproveitar o que foi passado em algum momento dessas disciplinas anteriores e realmente trazer mais para a parte técnica, que é o que nos interessa até então. Então, quando a gente fala da parte hidráulica e hidrometria, a gente vai estar trabalhando com vocês, vai estar trazendo, né, basicamente, várias questões, né, de como que os fluidos basicamente funcionam, como que é o comportamento deles, tá? Então, a gente vai ver nessa aula, eu coloquei aqui de forma bem resumida, né, nosso planejamento. Eu retirei algumas datas só para a gente ter uma noção como alterou um pouquinho, chegou um pouquinho fora do cronograma, né? A gente vai ter que readequar. Assim que a gente vai ver hoje, né? Basicamente, que a gente já falamos, né, sobre essa questão da apresentação básica, rapidinho de cada um. A gente vai focar muito na questão de escoamento, tá? Em tubulações. Nós vamos ver que tem dois tipos de escoamento. Tem o escoamento livre e o escoamento forçado, tá? Que é o que vai regir a nossa disciplina. Nós vamos trabalhar em torno de 60% a 70%, vamos focar na questão do escoamento confinado, né? Que são escoamentos em tubulações. Por que isso? Porque é o que a gente, o engenheiro ambiental ou até o engenheiro civil, quando vai trabalhar com por exemplo, uma estação de tratamento de água ou de esgoto, que mexe com parte de tubulação, o escoamento basicamente é o escoamento forçado, né? Pressurizado, confinado. Escoamento livre, a gente vai ver as definições tudo mais à frente, pessoal. Não precisa se preocuparem agora com a forma como eu estou falando, para vocês se irem situando em alguns conceitos, mas a gente vai detalhar eles mais à frente. Mas a ideia é escoamento livre é o quê? É curso d'água, córrego, alguma galeria aberta, onde não tem, eu tenho basicamente o fluido tendo a ação da pressão atmosférica, né? Num sistema confinado ou em tubulações, basicamente é fechado, né? A atmosfera não tem ação nenhuma sobre o processo. Então, a gente vai focar, então, como eu disse, em torno de 60% a 70% em escoamento com a parte hidráulica, né, que seria trabalhando em tubulações. Depois a gente vem com essa parte do canal livre, né, para a gente ilustrar para vocês. Então, a gente vai ter, na primeira etapa, né, vamos estudar a questão de tubulação, regime de escoamento, número de reinos, né, e perda de carga. Depois tem perda de carga e cálculo de tubulações, a gente vai aprender a dimensionar as tubulações, vou fazer, como eu disse, um dimensionamento de uma estação de tratamento de água, qual que é o diâmetro da tubulação, como que funciona nessas perdas d'água. Para a engenharia civil, vou dimensionar a questão do sistema hidráulico de uma casa, de um prédio. Então, a gente tem todo esse procedimento, nessa apresentação para vocês de como que vai funcionar. Durante o decorrer das aulas, né, eu vou sempre passar alguns exemplos, vamos fazer igual em sala de aula mesmo, vocês vão ter o tempo para fazer, a gente vem, abre o áudio de cada um e vem discutindo, tirando algumas dúvidas, tá? Então é importante vocês estarem acompanhando, né? Como a turma é pequena, a gente vai conseguir dar uma agilidade também no conteúdo, acho que isso é a vantagem também, né? De turma pequena, a gente vai conseguir compensar talvez essas 3 aulas que a gente perdeu de uma forma até bem rápida. A gente acaba tendo uma evolução muito grande dos conceitos, né, durante as nossas aulas. Então, de forma geral, como eu citei, né, a gente vai ter essas questões, a parte de cálculo de tubulações, vamos fazer sistemas hidráulicos de tubulações, né, calcular recalque, condutos equivalentes, tudo isso é dentro da primeira avaliação, né, que a gente vai marcar para vocês. Depois a gente vai ter
sempre tem uma semana de palestra, né? Que nesse semestre vai ser até um pouquinho antes da primeira prova oficial, conforme o calendário. Acho que eu nem coloquei a ordem certinho, mas para a gente situar um pouquinho. Depois a gente vai ter a parte de hidrometria. Vamos voltar, né, regime de escoamento em canais, como eu falei com vocês. E vem fechando, então, a nossa avaliação. Então, de forma geral, nós temos na primeira parte do curso regime de escoamento, a parte de hidrometria em canais fechados, em tubulações, a parte hidráulica. E na segunda parte a gente vai ter, então, os mesmos conceitos, né, digamos assim, mas aplicado ao sistema de canal livre, né, canais, né, que são, como eu disse, cursos d'água, rios, galeria aberta, que vão estar sendo atuando, né, sobre ela a pressão atmosférica. Vocês vão ver que são bem parecidos os conceitos, não vai alterar tanta coisa assim. Bom, isso é o que a gente vai ver, né, de forma geral desse curso. Então, a parte hidráulica tem essa finalidade, né, hidráulicometria, mostrar para vocês como que funciona o escoamento de um fluido. A gente vai trabalhar o principal fluido que a gente considera, né, é a água, mas, assim, existem diversos outros fluidos que a gente pode considerar, né, desde petróleo, gás, enfim, óleo, que poderia ser um fluido também que poderia ser levado para essas tubulações, né? Mas o conceito que a gente vai trabalhar com água se apega a qualquer outro material. O que vai mudar são as características, né? Que a gente vai ver mais à frente com alguns conceitos como viscosidade, densidade do material, que definem, né? Que vai influenciar no diâmetro da tubulação, enfim, o regime que ele vai estar trabalhando. Bom, como eu falei para vocês, nosso foco nessa primeira etapa, a gente vai estar focando, né, na questão, então, dessa questão do escoamento dentro de tubulações, né? Então, essa unidade são esses conceitos, são de extrema importância que a gente vai ver. São 4 conceitos básicos, tá? Que a gente vai ver no decorrer. São eles, né? Classificação de tipos de escoamento. A gente vai ver que a gente tem 2 tipos básicos de escoamento, né? Que é o laminar ou turbulento, tá? Temos outro conceito, que é o regime de escoamento. O terceiro, que é a perda de carga. E o quarto, que é o dimensionamento de tubulações. Então, de forma geral, a gente vai ver esses conceitos na aula de hoje, bem genérico, tá? E no decorrer das próximas aulas, a gente vem definindo, né, pontuando cada um desses conceitos de forma mais contundente. Bom, então quando a gente fala em escoamento, né, em parte hidráulica, a gente tem que entender que esse é um processo que surgiu, é uma disciplina relativamente nova. Se a gente for analisar o tempo já, né, que já existe a civilização. Nós temos aqui, basicamente, que conceito, né, de usar tubulações para transportar líquidos, ele surgiu assim, bem de forma genérica, mais com questão teórica, na década de 30, né? E somente na década de 60 que tiveram, né, as primeiras considerações quanto ao tipo de regime, como que funciona, as primeiras formulações matemáticas, né, para dar precisão nos cálculos e conseguir, a partir daí sim, fazer sistemas mais eficazes, né? Então, a gente vai ver isso mais à frente. Mas os escoamentos, né, em geral, basicamente, eles podem, como eu já disse, né, ser através de condutos fechados ou abertos. Os condutos fechados, como eu já citei, são que a gente vai focar nessa primeira etapa da nossa atividade, nossas aulas, que são os tubos, né? E os condutos abertos são basicamente os canais, rios, lagos, enfim, que a gente vai ver mais à frente. Todos esses 2 tipos de condutos básicos, né, a gente vai ter, eles têm como características proporcionar, então, o escoamento de um determinado fluido, né? Basicamente, a velocidade que esses fluidos que adquirem em qualquer um desses 2 processos. Essa velocidade vai
vai estar diretamente relacionado a duas questões básicas. A primeira coisa que influencia na velocidade são as ligações intermoleculares entre as partículas, tá? Quando eu falo de ligações intermoleculares, é realmente a ligação iônica que existe entre as partículas, que podem uma atrair mais ou menos uma partícula em relação à outra. Essas interações moleculares, elas vão ter como características funcionar como questão, implicar, né, no atrito que tem entre essas partículas e o tubo que vai se estar trabalhando, ou o canal que vai estar se levando em consideração. Quando eu falo em atrito, por que eu estou citando isso, né? Porque é importante a gente definir que determinado líquido ou qualquer objeto, ele está sob essa ação do atrito que pode proporcionar que ele percorre com maior ou menor facilidade. Quanto menor, por exemplo, menos rugoso, já vez quanto mais à frente é o tubo, ou seja, quanto mais liso é o tubo, mais fácil é do líquido fluir. Se é mais fácil do líquido fluir, ele consegue adquirir velocidades maiores. Por consequência, eu vou ter, lógico, vantagens e desvantagens que a gente vai ver mais à frente. Então, essa característica, né, que o atrito gera, ou a capacidade dele envolver ou interferir em como os líquidos se comportam, é o que a gente também vai levar em consideração mais à frente, quando estiver trabalhando, né, ou fazendo os nossos cálculos das devidas proporções. Bom, outra coisa a gente vai ver, então, né, como eu disse, que essa velocidade está diretamente relacionada, então, a essas questões diretas, como o atrito, né? E outra coisa que está relacionado é quanto à viscosidade, né? Quanto mais fluido, desculpa, o inverso, quanto mais viscoso é o material, a gente pega um óleo diesel, um gasolina, um petróleo mais bruto, ele tende a ser mais viscoso. Quanto mais viscoso, ele tende a ser mais sólido. Isso acaba dificultando também a sua locomoção, né? Então, são características ou propriedades que influenciam, então, nesse movimento. Então, com a classificação, né, dos regimes, quanto a esse tipo de escoamento que a gente vai ver. Então, a gente pode classificar esse escoamento, né, de duas formas, como escoamento laminar e como escoamento turbulento. Então, isso é importante a gente vai entender que são dois conceitos que vai regir todo o nosso dimensionamento de tubulação. Como o fluido se comporta? Ele tem uma característica constante, uniforme, ou ele tem a característica turbulenta? Então, quando o fluido, né, a gente fala que ele tem um escoamento laminar, basicamente, qual que é a definição, né? Esse tipo de escoamento trata-se de escoamento em baixa velocidade, né, de forma bem tranquila, uniforme, no qual as trajetórias, como está para vocês o conceito, das partículas do líquido são bem definidas e constantes, né? Então, basicamente, como está ilustrado na imagem, à esquerda aí para vocês, aqui, ó, eu tenho velocidade, as minhas linhas, né, de fluxo bem definidas, ó. Elas são bem retilíneas ou paralelas ao plano do tubo, né, ao eixo do tubo. Então, a característica que surge, né, basicamente, seria essa, como principal. Esses materiais, esse escoamento, ele tem definição. Eu consigo definir a trajetória do fluido e a velocidade de forma bem clara, bem contundente. Tá? Já o escoamento turbulento, ele, em geral, se representa, né, com um escoamento que, ao contrário do anterior, ele vai ter altas velocidades, vai ter partículas desordenadas e não consigo definir muito bem a sua trajetória. Então, nesse tipo de escoamento, vocês veem na setinha, cada um representa como se fosse uma partícula, eu tenho tudo misturado, né? Eu não consigo, a partícula que saiu aqui no centro, eu não sei onde ela vai passar, se ela vai passar mais em cima ou mais embaixo, porque é tudo realmente, entre aspas, vacalhado, né? Eu não tenho, como a própria definição diz, algo contínuo, bem definido. Então, é mais difícil ter controle.
Nós vamos ver que no escoamento turbulento, qual que é o problema, né? Quando você não consegue ter controle das partículas onde elas vão passar, você não tem alguns processos, né, que você não consegue utilizar esse escoamento, porque ele altera algumas propriedades do fluido, mas também alguns pontos, como quando você tem algo muito turbulento, até a própria tubulação, né, ela sofre esforços que não são às vezes previstos. Então, dependendo da tubulação que você vai escolher e a velocidade como esse fluido vai estar passando, esse tubo pode levar à ruptura. Então, a gente precisa conhecer qual é o tipo de escoamento previsto para justamente conseguir definir qual tubo utilizar, quais são as características que a gente precisa adquirir, né? Então, eu vou ter essas definições, mas de forma geral, o que a gente vai ter, né, como distribuição da velocidade dos tubos, né? Quando eu tenho um meio líquido, a gente tem a questão do atrito, a gente vai ter que a outra definição que vai influenciar na velocidade do escoamento, que a gente vai ver mais à frente, é o conceito de perda de carga, né? O que é perda de carga? Você perde basal ou perde a mesma quantidade. Imagine, sim, para representar de forma bem escrota, digamos assim, né? Que você tenha uma tubulação de 10 metros que vai percolar água por ela. A perda de carga, ela geralmente, o que ela proporciona, né? O que você imagina? Se entrou 10 metros cúbicos por segundo de um lado, vai sair 10 metros cúbicos por segundo do outro lado. A perda de carga, ela garante para nós que isso não dificilmente vai ocorrer por vários motivos. Um, que tem atrito dentro do tubo entre as paredes, e outra, que existe perda de velocidade, perda de material, perda de partículas, né, dentro de junções, né, do próprio tubo. Se o tubo for reto, a probabilidade de ter perda de carga é menor, mas eu começo a colocar curva, uma das formas que a gente consegue trabalhar, por exemplo, em edifícios de alturas elevadas, justamente gerar essas perdas de carga, né? Que é colocando curvas, colocando registros, para evitar que chegue no último pavimento, por exemplo, e cause um dano, né, devido à variação de pressão ou da altura de queda. Mas, enfim, a gente vai ver isso com mais calma a seguir. Então, na distribuição de velocidade, a gente tem a seguinte situação, né? No regime laminar, o escoamento, ele basicamente, a perca, né, de carga, se distribui de forma linear ao longo do perfil, tá? De forma que eu vou ter próximo, imaginando aqui um corte feito nesse tubo, né? Próximo às paredes do tubo, eu tenho partículas com velocidade menor, porque está perdendo mais carga, né? Porque está tendo contato com a parede do tubo. E mais ao centro do tubo, a velocidade das partículas são maiores, justamente porque eu não tenho tanta perda devido ao atrito com a tubulação, já que as partículas que estão ao centro, na teoria, elas basicamente não estão Não estão ocorrendo o quê? O contato, né, entre partículas ou materiais distintos. Já a velocidade do sistema turbulento, né, como que ela ocorre? Ela basicamente se dá de forma toda ela linear. Então, no anterior, a gente viu que o escoamento, deixa eu voltar aqui. Então, no anterior, quando eu tenho escoamento, né, no regime laminar, existe uma variação de velocidade, chega a fazer de forma parabólica, em função da distância entre a face da tubulação e o eixo dela. Quanto mais próximo ao eixo, maior a velocidade das partículas, porque não está tendo atrito. Já no sistema de distribuição turbulento, a velocidade de todas as partículas são praticamente iguais, é linear. Por que elas são praticamente iguais, Wim?
porque devido ao comportamento ó, das partículas, ora ela está lá em cima, encosta com o tubo, ora ela está no meio, ora ela vai estar embaixo, ela não mantém uma forma contínua como o anterior. O anterior, a partir do que sai do centro, ela continua no centro, só para exemplificar aqui que é setinha maior. Então, a velocidade dela no eixo, como a gente acabou de ver, já que não tem contato com o tubo, a velocidade dela é maior, já que tem menos perda por atrito, né? Já a velocidade com o sistema turbulento, a que sai do centro, hora ela vai estar mais ao centro, hora ela vai estar mais aqui embaixo, tem hora que ela vai subir novamente lá para cima. Acaba que todas as partículas, para simplificar, ela acaba tendo todas elas a mesma velocidade, praticamente linear, independente da posição que elas vão dar, porque eu não vou, elas vão estar alterando de forma contínua, né? Como a gente acabou de citar aqui agora. Então, essa questão, essa comportamento, né, desse sistema turbulento, né, vai nos gerar, então, essa característica de velocidade, tá? Então, a gente vai ver que essa distribuição ela vai ser limitada, né? Basicamente, por essas desordens que ocorrem nas partículas, tá? Bom, como que eu vou definir se um escoamento ele é laminar ou é turbulento? A gente vai ver que existe um parâmetro para essa classificação, tá? Para ficar mais fácil, não ficar algo subjetivo. A gente consegue quantificar isso basicamente. Então, tem um parâmetro que a gente vai ver daqui a pouco, que é chamado número de Reynolds, tá? Provavelmente vocês já viram, quem já fez disciplina de fenômenos de transporte ou disciplina de fenômenos mecânicos dos fluidos, né? Então, o número de Reynolds, ele vai nos dar parâmetros, né, ou um balizador. A partir de um determinado valor X, eu tenho um escoamento laminar. A partir de um valor Y, eu tenho um escoamento turbulento, né? Então, a gente consegue quantificar isso por esse parâmetro. Ele vai ser em função, a gente vai ver daqui a pouco, diâmetro do tubo, viscosidade do fluido, velocidade que está sendo imposta, enfim, algumas características do material que vai estar se trabalhando. Então, de forma geral, como está no slide para vocês, o regime de escoamento em que se encontra determinada corrente de líquido pode ser tratado de forma limitante de diversas operações, né? Então, para isso é importante classificar no escoamento, como a gente acabou de já citar, se ele é laminar ou turbulento. Então, para definir, né, como já adiantei para vocês, esse parâmetro, a gente tem a classificação, então, desses regimes conforme esse número de Reynolds, tá? Esse é o nome que foi dado, basicamente, em função do engenheiro irlandês, né? Foi ele que inventou ou deduziu uma fórmula matemática para classificar esses regimes. Para homenageá-lo, ficou dessa forma, né? Então, o nome dele é Osborne Reynolds, né? Aí acabou que o nome ficou Reynolds. Então, a gente tem basicamente esse número de Reynolds sendo definido pela sigla RE, onde a gente tem a seguinte fórmula matemática, tá? Reynolds vai ser igual à massa específica do fluido, tá? Então, essa é uma propriedade do fluido. Se eu tenho a água, a gente trabalha com 1.000 kg por metro cúbico. Se eu tenho óleo, a massa específica vai ser outra, tem que ser fornecida. Se eu tenho petróleo, é outra coisa. Enfim, peso específico do material vai estar aqui sendo aplicado. A velocidade do escoamento que você está impondo nele, né? O diâmetro da tubulação, qual o tubo que você vai usar para fazer o seu dimensionamento. E o último parâmetro é a viscosidade absoluta. Então, dois parâmetros que são massa específica e viscosidade, que são o primeiro e o último, geralmente são parâmetros que vocês vão ter via catálogo, né, de fornecedores, ou parâmetros já consolidados, como eu citei para vocês, né? Estou trabalhando com a água. Qual que é a massa específica da água já definida, né, conhecida? 1.000 kg por metro cúbico. A viscosidade da água, se não me engano, é 10 a menos 3, se não estou enganado. Então, são alguns parâmetros já definidos. Não vou trabalhar com água. A empresa que eu vou fazer no sistema de hidráulica, drenagem, enfim, que eu preciso trabalhar, ela trabalha com óleo.
vai percorrer por uma determinada tubulação. Então, meu parâmetro massa específica, viscosidade, eu vou ter que buscar uma referência. Já os demais, velocidade, diâmetro, vai ser vocês, como projetistas, que vai definir, né? O diâmetro vai depender do que vocês têm no mercado, por exemplo, de tubo, que você pode utilizar, e a velocidade vai ser em função da vazão, né? Que você tem de entrada, que vai estar sendo trabalhado. Então, no número de redes, né? É utilizado essa classificação como fator, né? Para classificar, então, o meu sistema ou o meu regime, se ele é laminar ou turbulento, tá? Tem alguns valores de referência, então. Então, quando o número de redes vocês calcularem for menor que 2.000, esse regime é o regime laminar. Novamente, o que é o regime laminar, né? É o regime onde eu tenho baixas velocidades, onde é contínuo e uniforme. Onde nós vimos aquela imagem de tubulação, tenta recordar dela, que é uma imagem onde eu tenho que basicamente todas as setas ou todas as direções das partículas no mesmo sentido e sempre com constante, né? Sempre horizontal, não tem uma variação de posição. Já o regime turbulento é para quando eu tenho reinos maior ou igual a 4.000. Então, eu calculei o número de reinos pela fórmula anterior, que é densidade vezes velocidade vezes diâmetro do meu fluido dividido pela viscosidade, que é essa fórmula aqui, ó. Se aplicando esses parâmetros, eu calculei o número de redes deu menor que 2.000, sistema laminar. Maior que 4.000, turbulento. E aí, William, entre 2 e 4, como que funciona? Entre 2 e 4, a gente tem o que a gente chama de regime de transição. Então, basicamente, a gente tem esses 3 regimes de trabalho que a gente vai estar considerando para trabalhar com dimensionamento parte hidráulica, tá? Onde a gente vai ver que, ora, é interessante eu ter o laminar, ora, é interessante eu ter o turbulento, né? Então, quando a gente vê a fórmula, pessoal, a primeira coisa que a gente consegue verificar é a coisa mais fácil de alterar, em geral, é a velocidade do fluido que vocês vão estar trabalhando, para deixar o seu sistema laminar ou turbulento, né? Se você aumentar muito a velocidade, vocês vão ver que o número de reinos é proporcional a esse valor, né? Quanto maior a velocidade, maior esse número de reinos. Então, quer dizer que se eu estiver deixando, analisando aquele conceito, né, de sistema turbulento, onde fala que velocidade no meio turbulento é elevada, a gente cai aqui na situação, né? Se eu aumentar a minha velocidade, eu estou tendendo a levar o meu sistema para um sistema turbulento. Se eu reduz a velocidade, eu estou tendendo a trazer meu sistema para um sistema laminar, né? Então, essa é a principal forma. Lógico, existe outra forma, a gente vai ver depois, que é mudar o diâmetro da tubulação. Mas, em geral, a gente acaba não mexendo muito no diâmetro por vários motivos, né? A gente tem diâmetros no mercado, são diâmetros já comerciais. Então, às vezes, se eu tiver que trabalhar com algum diâmetro diferente, eu vou ter que pedir para fabricar, então um custo para a minha obra. Às vezes nem vou conseguir, né? Alguém que construa ou produza isso para mim quando foge um pouco do que o mercado oferece. Bom, então o que Reynolds fez, né? Ele basicamente classificou então os fluidos como laminar, turbulento ou a fase de transição através de observação, tá? Então ele fez um ensaio visual onde ele pôs em um tubo um determinado corante, tá? E foi classificando, né? Mexendo na velocidade, onde ele viu para baixas velocidades esse tubo, né? O corante ficou praticamente com uma linha contínua, né? Próximo ao eixo, paralela à face do tubo, que nós vimos anteriormente. Já no sistema de transição, né? Ele tem uma parte onde uma determinada velocidade o sistema é contínuo, tá? Com baixa velocidade, laminar, e a parte passou de uma velocidade X, esse sistema começa a ficar turbulento, né? Então é o que a gente chama de fase de transição,
que é aquela classificação do número de Reynolds, né, entre 2.000 e 4.000. Acima de 4.000, basicamente, o sistema já é tudo ele turbulento, né? Vocês estão vendo que as partículas já são todas elas bem dispersas. Então, basicamente, essa foi a observação feita por Reynolds, né, que deu a garantia, a condição de definir esses nossos regimes de escoamento, né, como sendo laminar, regime de transição e o regime de turbulento. Tudo bem daqui, pessoal? Professor. Então, é o seguinte, vou fazer um exemplo com vocês aqui, depois deixo vocês fazerem 2 minutinhos ou outro, a gente vem discutindo junto aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é o seguinte, ó, vocês tentarem entender isso que a gente falou de regime, né? Acho que vai ficar mais fácil também vocês terem uma concepção mais à frente, quando a gente estiver dimensionando a tubulação. William, por que eu estudei os tipos de regime? Novamente, porque cada ponto, né, cada obra, cada situação que você vai ter, você pode esperar ou prever um determinado comportamento que pode ser interessante ou não para você. Então, de forma geral, nosso primeiro exemplo aqui tem a seguinte situação. Eu tenho um trecho de uma tubulação, de uma estação de tratamento de água, que tem um diâmetro de 50 centímetros, tá? Ele escoa com uma vazão de 40 litros por segundo. Já foi falado para vocês, né? Como sabemos, a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. A viscosidade dinâmica da água, né? Que é um parâmetro já, uma propriedade específica do material, nesse caso foi considerado 10 a menos 3. Podemos, a partir desses dados, descobrir qual é o regime de escoamento que se encontra, né? Como é o seu comportamento geral. Então, aqui é bem direto, é aplicar a fórmula de Reynolds, né? Ou outra coisa, forma seria fazer o ensaio que o próprio Reynolds fez, né? Colocar um corante de tubulação, sendo transparente, e verificar como que vai estar propagando as partículas ali, né? Mas isso acaba ficando inviável na prática. A gente parte, então, pelo que já está consolidado, né? Matematicamente já consegue definir. Dessa forma, a gente tem a seguinte situação, né? Bom, para definir a fórmula de Reynolds, eu preciso conhecer, né, 2, 3, 4 parâmetros. Velocidade, que é definida pela letra V, diâmetro do tubo, massa específica ou densidade material e a viscosidade, né? A massa específica da água, ou densidade, são dois conceitos, né, que a gente deve sendo similar. Para nós aqui não tem muita diferença, tudo mesma unidade de medida. Ela é 1.000 quilos por centímetros, 1.000 quilos metros cúbicos, né? Foi dado aqui. Isso, 1.000 quilos por metros cúbicos, tá? Que é um padrão de referência. Ou 1 grama por centímetro cúbico também. A massa da água, ou peso específico, né, densidade, que basicamente é uma informação que já foi dada. O diâmetro do tubo também foi fornecido para vocês. A viscosidade foi dada, o que não tinha sido dada era o quê? A velocidade que vai estar esse fluxo. No entanto, foi dado um parâmetro que é basicamente a vazão da água naquele sistema. Então, o que é a vazão? Vazão é velocidade vezes área, tá? Então, o que foi feito aqui, né? Já que os parâmetros Rho, Mi e D, que são diâmetro, viscosidade, densidade, já foram fornecidos, precisava definir a velocidade. Então, em função da vazão, a gente consegue definir essa velocidade, então, através da fórmula, né, de vazão é igual a velocidade vezes A. Isolando o V, que é a velocidade, eu tenho que vazão é dividido pela área, tá?
onde a vazão foi dada como sendo, vou voltar aqui para vocês pegarem a informação, 40 litros por segundo. Ah, Will, como que está 0,04 como vazão em si? Bom, aqui já foi transformado, né, de litros para, desculpa, de metros cúbicos para litros. Então, vou só tirar, escrever aqui. Essa caneta aqui vai ficar bem. Então, basicamente, o que foi dado, né? Que eu tenho que a vazão é 40 litros por segundo. Tá? Depois eu apago aqui. O que foi feito? Eu sei que 1 metro cúbico, ou deveríamos já estar ciente disso, é igual a quê? 1.000 litros, tá? É o volume de uma caixa d'água, basicamente. Então, se eu tenho 40 litros por segundo, quantos metros cúbicos, né, por segundo eu vou ter? Regra de 3, tá? Então, eu vou cortar litro com litro. Vai sobrar x como sendo basicamente igual a 40 dividido por 1.000. Então, x vai ser igual a 0,4 que está ali. Qual que é a unidade? Metros cúbicos por segundo. Então, esse 0,4 aqui da vazão surgiu justamente desse valor, desse ponto. Beleza? Bom, o que vai ser a área, então, de um tubo, né? O que é a área de uma superfície, uma geometria, né? Um prisma circular? É πr ao quadrado, que é a área de um círculo, né? O que é o R? O R é D sobre 2. Então, a área de um tubo, né? Ele é π vezes D sobre 2 ao quadrado, ou seja, diâmetro sobre 2, que nada mais que πr ao quadrado. Então, se o diâmetro é 0,5 dividido por 2 elevado ao quadrado, quando eu faço essa matemática, eu tenho que a velocidade aqui é 0,2 metros por segundo. Ok? Deu para entender, pessoal? Pode apagar isso aqui? Só um minutinho, que eu vou copiar. Professor, Sim. teria como você ativar o chat, alguma coisa assim, o chat? Está desativado? Deixa eu ver aqui. Uhum, que aí às vezes fica até melhor para mim conversar aqui, por causa que eu estou usando o notebook e o celular aqui. Eu não sei se tem como, tá aparecendo aqui que é apenas para membros. Não sei se tem como. Provavelmente vai ter. Vou ter que tentar descobrir aqui depois como Mas que beleza. funciona. Talvez para a aula de hoje eu não vou conseguir, não, mas assim, a gente Não, mas beleza, tem. vai Dá fazer pro... isso para próximas aulas aqui. Fechou. Obrigado. Mas ele tá como aí? Tá todo offline? Ele tá tipo transparente, meio Entendi. ofuscado assim. Vê se vai mudar. Eu tô colocando vocês como participantes. Talvez isso já habilita a opção.
Não, não mudou nada não. Eu estou como participante e ainda está do mesmo jeito. Mas eu vou tentar descobrir aqui, mas na próxima aula com certeza eu ajusto aqui para a gente ficar com o chat liberado, então. Beleza. Mas se conseguir copiar, a gente pode... Tô terminando, só mais um minutinho. Não, tranquilo. Se estiver pronto, vocês me falam, sem correria. Pronto. Vamos lá, então. Então, basicamente, nós teremos, né, que o número de reinos, então, ele vai ser igual, como eu disse, né, a densidade, o massa específico do material, vezes velocidade, dividido pelo diâmetro do tubo, ao vezes o diâmetro do tubo dividido pela massa, pela viscosidade desse material. Então, a massa específica, a gente trabalhando com água, como eu falei, é 1.000. A velocidade a gente acabou de calcular em função da vazão, 0,2 metros por segundo, tá? E o D é o diâmetro do tubo. Foi falado que tinha um tubo de 500 milímetros, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Ou 50 centímetros, né? Que dá 0,5 metros. Então, em função disso, foi calculado um rating de 100 mil, basicamente. O que isso representa, né? Isso está mostrando para a gente, então, que esse sistema que está projetado dessa forma aí, o regime de escoamento é o regime turbulento. Ah, William, por quê? Porque nós vimos aqui agora o parâmetro de referência, né? Que para sistema ou regime laminar, o rating tem que ser menor do que 2.000. Vou botar mais um aqui. Sistema laminar, o rating menor que 2.000. E para sistema turbulento, enquadra-se no regime ou range, né, maior do que 4.000. O que nós acabamos de calcular é 100 mil. Então, o nosso regime é o quê? É o regime turbulento. Não tem como ser diferente. Ok? Voltando aqui, só aproveitar aqui. Bom, então, qual que isso dá como ideia, né, que está representado aqui? Uma das possibilidades que a gente tem, né, é até mesmo quanto à manutenção física, né, de determinados pontos. Então, se esse trecho que a gente acabou de analisar é um trecho onde o operador vai precisar de dar manutenção, fazer alguma limpeza, ele vai ter problema, né? No sistema turbulento, as partículas vão dar todas elas dispersas, com velocidade elevada, fica mais difícil para ele poder manusear. Ou, né, eu estou num sistema de uma estação de tratamento de água, que é o caso desse exemplo, né? Se é o trecho onde tem que ter coagulação e floculação, não é interessante que o sistema seja turbulento. O sistema de floculação, eu tenho que
sistema lento, né? As partículas vão sedimentando ou flaculando basicamente de acordo com o contato, né? Entre a base, né? Que é o material químico que é jogado, e vai sedimentando, né? Vai juntando as partículas sólidas e vai sedimentar posteriormente. Se o sistema está agitado, as partículas não vão conseguir sedimentar. Então, eu não vou ter o efeito da floculação ou coagulação, que é essa parte interessante desse sistema. Então, eu tenho que reduzir esse número de redes, né, para o sistema cair no sistema laminar, que é a velocidade constante, onde não vai ter tanta turbulência entre as partículas. Bom, aqui tem alguns livros para a gente talvez pesquisar mais, precisar, mas acho que não importa, que é fazer mais exemplos, se tentarem entender um pouco melhor. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? E vocês ficam à vontade também para a gente vir discutir. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai ver, o exercício, na verdade, a gente já viu, né? Qual que é o exercício que eu tenho agora? Você é responsável para sanar todas as dúvidas teóricas e práticas sobre esse tema, tá? Haja visto seu cargo de engenheiro. Sendo assim, a parte teórica do projeto, né, necessita de classificar os dois sistemas de escoamento, né, específicos da ET, ou ETA, né, Estação de Tratamento de Água. Então, vai ter, basicamente, vários trechos, né, vários sistemas, e a pergunta é, olha, desses vários trechos, como que funciona o meu sistema de escoamento? Ele é o regime laminar, é o regime turbulento, tá? Então, essa classificação deve agrupar fatores como velocidade, viscosidade, que vai diretamente estar relacionado à agitação da água, né? Deixando ela mais ou menos agitada, pode prejudicar ou não algumas fases do tratamento, como a gente acabou de ver a questão, por exemplo, da floculação, né? Que precisa de um perímetro ou de um período mais, velocidade mais retilínea. Então, com base nisso, tá? A gente vai fazer algumas observações. Então, tem alguns trechos de escoamento, para cada trecho tem velocidades distintas, né? E vazões distintas também. Essas velocidades e vazões a gente ajusta, né, num sistema convencional de tubulação de conduto fechado de tubo. Tem duas formas básicas, que é reduzindo, mas são até mais, né? Primeiro é reduzindo o diâmetro da tubulação. Uma coisa é você estar com a água percolando em uma mangueira, que é quase que de 3/4 ou meia polegada, né, que é da casa de vocês convencional, tem uma determinada vazão. Outra coisa, essa mesma vazão está percolando um cano de 100 milímetros ou 200 milímetros no meio da rua, né? O comportamento é totalmente diferente se a vazão mantém a mesma. Então, consequentemente, se eu mexo na seção do tubo, eu mexo na vazão, eu mantendo a mesma vazão, né? Eu mexo na velocidade, esse tipo de situações. Ou a gente pode adotar tubos, pode ser mais rugoso ou menos rugoso, né? Que vai aumentar ou diminuir o atrito. E a terceira opção, que é adicionar válvulas, né? Que é um dos recursos que a gente utiliza quando se trata de sistema de distribuição, principalmente. Bom, de forma geral, isso não é, só aproveitei o adendo aqui, o que fala o enunciado, né? Novamente, a gente está na estação de tratamento de água, a gente tem vários trechos, onde foram segmentados, né? E o primeiro trecho, ele tem seu escoamento, onde a vazão, que é 20 litros por segundo, tá? Onde a tubulação ela tem 300 milímetros, um diâmetro de 300, vazão de 20 litros por segundo. Um segundo trecho, aqui fala que esse primeiro trecho é um trecho inicial do processo, né? Um segundo trecho, onde eu tenho um processo de coagulação ou floculação, sendo que é obrigatório que haja uma movimentação suave para a manutenção dos flocos. Eu tenho a seguinte situação, né? Tem um composto, ele é composto por uma vazão então, de 5 litros por segundo, e a tubulação, o diâmetro dele já alterou para 400 milímetros. Aí perguntas, né? Quais categorias você usaria para classificá-los?
Qual a importância da classificação? A diferença nas características fluidodinâmicas de cada regime de escoamento. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui? Calcular o número de reinos e classificar as categorias. Classificá-los, né? É um regime laminar ou turbulento? Qual a importância de saber isso? De eu classificá-lo? A importância a gente já sabe. Num regime laminar, a velocidade é lenta, né? Já seria interessante para esse segundo trecho aqui, onde obrigatoriamente tem que ter uma movimentação suave, né, no processo, para que ele funcione. Então, é importante classificar justamente por isso. E há diferenças fluidodinâmicas de cada regime de escoamento? Sim, muitas diferenças. A gente viu a velocidade, a direção, sentido das partículas mudam completamente, porque no sistema turbulento eu não tenho controle, né? Não tenho precisão na onde as partículas vão passar. Já no sistema laminar eu tenho essa característica. Então, essa parte teórica a gente respondeu, mas a gente vai voltar a frisar depois. A gente vai, então, calcular agora, para esses dois exemplos, qual que seria cada um desses regimes, né? Se eles estão os dois em turbulento, os dois laminar ou não, né? Se tiver um turbulento, outro laminar, o que a gente poderia fazer para ajustar um ou outro, se fosse preciso? Então, a primeira coisa é calcular o número de reinos, para poder classificar esses dois trechos, né? Então, para calcular o número de reinos, a gente viu, a fórmula é, novamente, massa específica vezes velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade do fluido. Novamente, massa específica e a viscosidade é uma propriedade do fluido, a velocidade e o diâmetro são características que é em função da geometria do tubo, né? E da vazão que é imposta aí. Então, para o primeiro trecho, o que eu tenho, né? Para ambos os trechos, na verdade, a informação que foi nos fornecida foi basicamente de vazão e velocidade. Para o primeiro trecho, a vazão que foi dada lá no enunciado fala que ela está de 20 litros por segundo e que o diâmetro do tubo, se eu não estou enganado, depois eu posso até voltar depois, mas já até está aqui, já até está aqui, né? É de 300 milímetros, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, se eu vou trabalhar com range, né? Se eu já conhecer essa velocidade aqui, vou voltar aqui. Então, se eu conhecer a velocidade, desculpa, a densidade, nesse caso é a água, e a viscosidade, eu já conheço o diâmetro, falta então definir a velocidade. A velocidade define como, então, em função da vazão. Vocês vão ver que é quase que uma receitinha de bolo, é um passo a passo. Novamente, como eu disse, eu não vou ficar deduzindo a fórmula que veio lá da mecânica dos fluidos, né? Ou do... basicamente, mas a gente vai trabalhar aqui, falando de transporte, mas a gente vai basicamente trabalhar aqui já a aplicação dela. Então, eu tenho que a velocidade ela vai ser igual aqui, vazão sobre área, tá? Como eu falei, a vazão foi fornecida lá como sendo uma vazão de metros, de 20 litros por segundo. Então, eu vou transformar essa vazão para metro por segundo. É o que a gente fez anteriormente, né? Posso até fazer de novo aqui. Eu sei que 1 metro por segundo, ou 1 metro cúbico, é 1000 litros. Desculpa. Nossa vazão que foi dada é 20 litros por segundo, tá? Então, isso corresponde a x. Então, x vai ser igual a 20. Aqui é litro, tá? Corta litro com litro, fica 20 metros cúbicos por segundos, divide por 1000. Multiplicando aqui invertido, né? Então, fica 20 dividido por 1000. Então, x vai ser igual a
0,2 metros cúbicos por segundo. Nem precisa preocupar com a unidade, tá? Estou só falando aqui para transformar, vocês entenderem de onde que veio. Bom, se a vazão já transformou, né, para a unidade, a gente precisa, metro cúbico por segundo. Eu tenho aqui agora que a minha área vai ser πr ao quadrado, né? O que é o R? É o diâmetro sobre 2. Então, o tubo, se ele tem 300 milímetros, que é o diâmetro dele, o raio vai ser pegar 3 dividido por 2. Então, seria 0,15 elevado ao quadrado, né? Basicamente, é isso que está representado aqui. Logo, a velocidade, então, para esse fluido vai ser igual a 0,273 metros por segundo, ok? Qual que vai ser o valor de Reims? Basicamente, vai ser 1.000, que é a densidade, vezes 0,283.033. Dividido por 10 a menos 3, que é igual a nada mais, nada menos que 84.000, né? Metros. Oh, desculpa. O Reims é adimensional, não tem unidade, tá, pessoal? Desculpa. Então, vai ter 84.900. Então, esse regime, ele é laminar ou é o regime turbulento? O que vocês acham? Turbulento, professor. Turbulento, né? Por que é turbulento? Que deu acima de 2.000. Justamente. Então, acima de 2.000, a gente volta aqui naquela tabelinha. Acima de 2.000, ele cai basicamente, né, no sistema de transição, mas acima de 4.000, que é o nosso, eu caracterizo ele como regime turbulento, né? O nosso deu 69.000, então ele é um valor maior do que 4.000, então ele é turbulento. Beleza? Vou deixar vocês fazerem o próximo. É a mesma coisa que a gente fez aqui agora. Pensa, esse aqui, a minha velocidade vai ser vazão 5 litros por segundo e a tubulação tem 400 milímetros de diâmetro, tá? 2 minutinhos para vocês fazerem. Então, eu vou só fazer o seguinte, eu vou gerar outro link aqui, vou mandar lá no grupo de novo, que a gente consegue, acho que eu consigo liberar o chat para vocês, pode ser? Pode. Então, pessoal, já mando lá, vocês já podem fazer esse exercício quando eu gero o link aqui. Vou só sair aqui para trocar o login aqui.